Seja muito bem-vindo ao Espaço Reequilibre-se. Vamos conversar um pouquinho sobre limpeza energética? Vamos entender sobre os nossos corpos energéticos. Sofremos algum ataque energético ou espiritual? Vamos entender um pouquinho? Bom, para quem não me conhece, me chamo Catiúcia Dias, sou a terapeuta responsável pelo espaço. E essa semana me aconteceu algo assim bem imprescindível. Tive um ataque espiritual. E ao conversar com a outra terapeuta do nosso espaço, ela me falou que havia outras pessoas passando por este mesmo processo e que muitas das vezes não consegue identificar que está tendo um ataque espiritual. Mas como isso acontece? Será que eu já passei por algum ataque e não sabia? E como que isso aconteceu? Como que foi? Então vamos lá. Gostaria primeiro, em todos os nossos vídeos, eu gosto de primeiro envolver a todos vocês que estão aí. Então, sente confortavelmente, puxe um ar, deixe esse ar adentrar o seu corpo. Se você conseguir, pode segurar, se não, solta. Mais uma vez. Deixe esse ar adentrar no seu corpo, oxigenando as suas células. E mais uma vez. Permita ele percorrer todo o seu corpo e solte todo o ar. Não é uma meditação, mas que nós possamos entrar em um processo de concentração. Bem, vamos falar então um pouquinho sobre os nossos corpos energéticos. Sabia que as nossas emoções, sentimentos e pensamentos, ele pode nos afetar, né? Quando as pessoas trazem essa ideia aí da manifestação, né? Meu desejo, manifestar os meus desejos, nós trabalhamos com essas emoções. Temos que observar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Mas, na maioria das vezes, as pessoas não prestam atenção, né? Às vezes buscam trabalhar essas manifestações, mas não conseguem observar o que realmente está acontecendo ali. E isso, o desequilíbrio das nossas emoções, sentimentos, pensamentos, afeta sim o nosso lado espiritual, tá? E aí, é claro que nem tudo é de responsabilidade espiritual. Dentro do nosso corpo energético, a gente precisa saber equilibrar as nossas emoções, sentimentos e pensamentos, para que isso não afete o nosso corpo espiritual, tá? Nem tudo é de responsabilidade espiritual, tá? E aí, quando eu falo de responsabilidade espiritual, eu tô falando por quê? No início do vídeo eu falei que ia relatar aí uma experiência de um ataque espiritual. E aí, como que eu vou diferenciar se é meu corpo energético vibrando numa baixa frequência dessas emoções, sentimentos e pensamentos e um ataque espiritual? Então, nós vamos entender aqui um pouquinho, tá? As questões relacionadas ao energético, elas podem, e na maioria das vezes, elas vêm de origem emocional, tá? Por isso é importante todo mundo aí falando sobre os nossos processos de autoconhecimento, porque aí eu vou entender de quem que é essa emoção e por que eu estou sofrendo e permitindo que essas formas, pensamentos se manifestem em mim, tá bom? E aí, vibrando nas emoções negativas, primeiro, vamos entender como que é uma emoção negativa, uma sensação negativa e o que elas fazem, tá? No nosso corpo. As emoções negativas. Quando eu sinto mágoa, quando eu sinto raiva, quando eu sinto rancor e medo. E aí, essas sensações negativas, se eu tenho o processo de autoconhecimento, eu vou entender então que não é meu. Não é meu. É uma frequência que eu estou até captando, mas que não é meu. Lembrando que nós somos como se fosse um radiozinho, né? Uma antenazinha
inconsciente, nós captamos algumas coisas e muitas das vezes, quando nós não temos esse momento de autoconhecimento, de autorreflexão, né? Porque a vida está muito acelerada, porque eu tenho casa, trabalho, filho, marido e tudo mais o que acontece, a minha vida social, e eu preciso de fazer isso, preciso fazer aquilo, mas nunca você tira um momento para você. Então, é quando isso acontece, tá? Então, aí não é só esses tipos de emoções negativas não, tá? A tristeza por alguma coisa que aconteceu e eu vibro no estado de tristeza, tá? É claro, né, que esses pensamentos eu preciso identificar se sou eu que estou pensando ou se eu estou recebendo uma forma de pensamento, né? E aí, o melindre. O melindre, ele não é só o falar com o outro, tá? O melindre também acontece no pensamento. Quer saber como? Eu estou passando por uma determinada situação porque fulano me fez alguma coisa e aí agora eu fico criando 1001 formas de tentar revidar e atacar. Isso é um tipo de melindre. Isso é um pensamento que eu estou tendo, mas que como a minha anteninha que funciona, eu vou captar outras formas de pensamentos ou até mesmo alguns espíritos que vibram e tem esse mesmo tipo de pensamento que faz ressonância comigo. Então é isso que acontece, tá? E a origem, na verdade, dessas vibrações, se elas continuarem, né? Eu saio do local onde que essa pessoa fez algo comigo, mas eu ainda continuo pensando nela, pensando no que fazer, em como eu vou fazer, uma doce vingança, né? E aí, isso vai me acompanhando, sabe? Nuvens. Eu não sei se vocês já viram uns desenhozinhos que tem umas nuvenzinhas em cima da cabeça das pessoas, que é isso, tá? E o que isso acontece? A gente vai atraindo, quer dizer, eu saio de um local onde eu estava e no percurso que eu faço até na minha casa, ou de casa para o trabalho, pode ser vice-versa, ou né, onde eu esteja pensando naquilo ali que eu comecei a criar, entrar naquela vibração, isso vai na rua, aonde for, eu vou entrando em ressonância. Isso vai criando um alimento para essa nuvem pesada. Então, isso é o meu corpo energético ali, criando uma vibração ruim. Aí, como que eu sei que isso se transforma em um ataque? Digamos que eu chegue em um determinado local, vá fazer outras tarefas e paro de pensar naquilo. Mas aquilo está aqui, em cima da minha cabeça, tá? Me sobrevoando ainda. Aí, eu não vi tudo aquilo que eu carreguei. E aí fica aquele negocinho ali. De repente, acontece algum novo fato, um fato novo, que aquilo vem à tona de novo. Porque eu já estava na sintonia, certo? Eu já estava em sintonia com aquilo. E aí, o que acontece? Nós vamos ter uma reação de uma ação que nem precisava ter sido, assim, o que eles chamam de a gota d'água, tá? Porque você encheu o seu balde, você permitiu que o seu balde fosse ficar cheio de coisas ruins. E aí, quando a gente identifica isso, se a gente tem esse processo de sentar, de pensar, de planejar, de reconhecer os nossos sentimentos, eu vou dar um exemplo do que eu faço, o que eu gosto muito de fazer, que é aos domingos, sentar e pensar, rever o que eu fiz na semana e eu tenho um caderninho e eu anoto. E aí, se eu refiz alguma coisa, repeti algum hábito, olha, eu tenho que ter atenção nisso aqui, tô vibrando na mesma frequência, isso aqui, isso eu tô atraindo, tá? Sabe? Isso tudo conta. Então, aí a gente consegue identificar que o que eu estou tendo de reação aqui, na verdade, nem foi por causa da ação que a pessoa teve ou alguma coisa que desencadeou essa minha reação, né? Mas é essa nuvenzinha que está aqui na minha cabeça que eu trouxe várias outras coisas de sintonia ou espíritos de sintonia. E aí, como que eu sei que é um espírito, tá? Aí os ataques espirituais são mais sutis. Como? Vamos supor que isso aconteceu aí numa segunda-feira, né? Você trouxe essa nuvenzinha e ela tá ficando ali, então, por sintonias carregada. E aí, aconteceu
acontece uma pequena coisa em casa, na terça-feira acontece outra coisa, na quarta acontece outra coisa, e aí vamos supor que dentro dessas sintonias, um irmãozinho menos esclarecido, né, veio em sintonia com toda essa forma de pensamento que está aqui em cima, no seu corpo energético, né, e começou a alimentar esses sentimentos. Ele foi alimentando esses sentimentos, esse péssimo sentimento, né? O sentimento de raiva, o sentimento de mágoa, o sentimento de maledicência, né? E aí, ele vai te colocando esses pensamentos de que você não é capaz, de que não vai dar certo. Eu estou passando uma determinada situação, eu preciso pensar em como vou resolver isso, em como eu vou resolver isso, em como eu vou resolver isso. Ele vai só te jogando pensamentos péssimos. Por quê? Porque aí você fala assim, mas aí você para um momento e fala assim, Deus, não é possível que eu estou passando por todo esse processo, eu estou fazendo uma prova, eu estou passando não sei o quê, né? A linguajar que você usar aí. E independente do linguajar que você usar, o objetivo é um só, tá? E aí nós vemos isso, não conseguir a sintonia para que você consiga tirar este véu da mente, do olho e do ouvido, né? Porque eles cerram literalmente o seu ouvido para isso. E aí você começa então a alimentar esses pensamentos, não vai dar certo, nada que eu faço dá certo, tudo que eu procuro não dá certo, e aí você vai. E isso me aconteceu na sexta-feira, super cedo, 6:30 da manhã. E aí eu tenho ferramentas, tá? E ferramentas que eu tenho de uma linha de religiosa, e no automático ou por algum momento de descuido deste irmãozinho menos esclarecido, né? Eles conseguiram vir e fazer assim comigo e uau, espera, isso não é meu, isso não me pertence, eu não aceito isso. E aí tentava de novo, vinha aquele pensamento e entrou e começou aquele conflito mental. E aí o que eu fiz? Na hora que eu cheguei no espaço, né, nosso espaço físico, ele tem toda uma proteção, eu faço todo um processo de limpeza energética nele, foi que eu consegui respirar, né, e acendi um incenso, coloquei uma música, porque a música ajuda muito. E aí fui nos óleos essenciais ali, olhei qual óleo essencial que eu podia passar na mão e sentir o cheiro para sair daquela vibração e me concentrar, né? E aí na hora que eu comecei a me concentrar, eu comecei a fazer um processo de elevação. E aí o primeiro contato que eu fiz foi com o meu mentor espiritual, e você quiser chamar ele de anjo da guarda, quiser chamar ele de eu superior, a nomenclatura não importa, o que importa é a sintonia, tá? A gente precisa aprender a tirar essas, cada um chama do jeito que quiser, tá? Enfim, não é a pauta agora. E aí a gente vai então para esse momento, eu fui para esse momento de conexão, né? E aí usei uma ferramenta do Theta Healing para me conectar ao Divino Criador. E aí através dele eu trouxe os meus orientadores, tá? Eu fiz um processo então com os meus orientadores, vieram de várias formas, né? Se apresentaram de várias formas para que eu pudesse então conseguir esse equilíbrio e voltar ao meu estado. Viu como é que é sutil? E eu escolhi fazer esse vídeo e começar com esse processo de fazer essa limpeza energética, porque ao comentar isso, né, com a outra terapeuta, ela falou comigo, olha, mais pessoas estão passando por essa mesma sintonia e não está conseguindo sair, e aí, por fim, está deixando e vence, né, digamos que acaba se entregando, né? Então, assim, eu quero que, e agora a gente vai para esse momento, né, de relaxamento, e para que a gente possa fazer
essa limpeza energética junto. Eu vou deixar outros processos aqui, vou tentar subir eles aqui no YouTube, vou colocar lá no Instagram, vou deixar no Facebook, então vai ficar disponível em todos os canais, para que vocês, se não fizer sintonias com você hoje, se o que eu estou falando para você não ressoa com você hoje, mas que se você passou nessa página, é porque tem um propósito, tá? Nada acontece na vida da gente porque sem um propósito. Tudo é uma forma de aprendizado em todos os momentos da vida. Em todas as pessoas que eu atendo, eu tenho trazido em sintonia algumas pessoas que estão dentro de uma determinada crença religiosa ou está passando por esse processo de desequilíbrio, né? Porque antes eles estavam debaixo dessa egrégora, dessa crença religiosa, então eles tinham sim uma proteção, aí ao sair fica no limbo, tá? E aí eles acham que é pecado e criam várias situações, ou eles vão então para esse processo de autoconhecimento, que é os processos das terapias, né? O processo terapêutico, ele te faz assim, olha, vamos se olhar, vamos se conhecer. Dentro dos processos terapêuticos, nós auxiliamos a pessoa a fazer este autoconhecimento e a buscar sim pela a espiritualidade, pelo divino criador, pelo o que você quiser chamar. Eu acredito, ou Deus, porque infelizmente eles têm usado o nome de Deus de uma forma tão absurda, né, que a gente fica até receoso assim, de trazer. Mas, enfim, dentro das terapias, nós mostramos sim a pessoa que ela é um ser divino, né? Nós mostramos que a fonte criadora o ama incondicionalmente, que nós não temos noção deste amor, que quando a gente faz esse processo que vai entrar em conexão com a fonte criadora, a gente nem sente, aí já começa a perceber as crenças de não merecimento, já começa a perceber o medo, né? Alguma tristeza, porque ele nos ama incondicionalmente. E por este amor, que a gente acha que amor de mãe, amor de pai não chega nem perto do que é real amor, né? A gente está ali dentro dentro dos processos terapêuticos, entrar nessa sintonia. E aí a gente começa então a trabalhar essas crenças, a trabalhar todas esses melindres mesmos, né? Que a gente vai criando ao longo da nossa jornada. Que as crenças, quando eu falo crenças, é a crença de não merecimento, é a crença de uma falta, da ilusão, né? Porque dentro desses processos de crença, nós não entramos dentro da crença religiosa, tá? As pessoas que têm chegado até o espaço buscando esse processo terapêutico, que frequentava algum processo de religião, a gente não entra, tá? Então, cada um entra numa sintonia. Se determinada pessoa está dentro hoje de uma religião que ela se sente bem, que ela se identifica, ok, é o que ela precisa neste momento. Mas chegou um momento em que ela não está mais entrando em sintonia, ou alguma coisa começa a incomodar, não é espiritual, é você, né? E aí o processo terapêutico, ele fala assim, olha, é você, é porque você chegou no patamar que você precisa dar um salto na evolução. Isso é normal, nós estamos aqui para evoluir. A forma como eu entrei nesse vídeo, né, não vai ser a forma que eu vou sair. Então, esse processo de mudança é o processo da evolução. E tá tudo bem, né? E a gente precisa aprender isso. E no processo terapêutico a gente trabalha muito isso, né? Então é isso, eu gostaria de convidar a vocês então a fazer esse processo de limpeza energética. Eu vou usar a ferramenta do Theta Healing, tá? E é um processo assim, um pouquinho demorado, mas ele precisa. As pessoas que estão com pressa aí, pode, né, passar o vídeo até o final, quem não conseguiu assistir tudo, mas eu acho interessante que você consiga primeiro absorver o que eu estou falando, identificar, né, se você está fazendo um processo, tá vibrando em alguma dessas emoções,
e aí você está associando que é alguma coisa espiritual, mas pode ser só esse corpo energético mesmo, né? Então é importante que você veja o vídeo. Eu trouxe esse exemplo para que você possa também identificar, e se não for espiritual, pode ser energético, faz essa mudança de pensamento, tira esse momento, né? Tira o domingo ou a segunda-feira, o dia que você se sentir aí mesmo, em sintonia com você. Olha, meu melhor dia é na quarta, faz na quarta, meu melhor dia é na quinta, faz na quinta, tá tudo bem, né? A gente precisa parar de ser comandado, né? E ouvir nós aqui dentro, né? As nossas intuições. É claro que se nós tivermos com todo esse burburinho, essa sujeira, essa nuvenzinha que eu trouxe aqui no começo, a gente não vai conseguir ouvir a real intuição, né? As nossas reais intuições. E aí, nos próximos vídeos, eu vou trazer alguns elementos que eu uso para poder fazer esse processo de limpeza, né? Para ajudar, tanto na parte de música, eu gosto muito, que ajuda, tanto os processos de óleo. Eu não estou com nenhum óleozinho essencial aqui agora, eu estou só com alguns extratos aqui, mas eu vou trazer, tá? Combinado? Então eu quero que vocês fiquem aí conosco, né? E quem gostou, curte, compartilha e seja muito bem-vindo aos que estão chegando aí agora, tá bom? Então vamos lá? O processo é bem rapidinho, tá? Não é rapidinho, é um pouquinho demorado porque a gente precisa entrar em sintonia. Se você não sentiu a sintonia no primeiro momento, volta de novo e faz só essa parte da sintonia. Combinado? Então, vamos lá? Eu quero convidar vocês a sentarem. É importante que vocês façam esse processo sentados, tá bom? Então, que espalme bem a planta dos pés no chão. Coloque a sua atenção nos seus pés. Deixe os pés firmes, a coluna ereta, cabeça um pouco inclinada. E agora vocês vão respirar pelo nariz, enchendo a barriga 3 vezes, permitindo o ar adentrar o seu corpo. Eu vou fazer a contagem, nós vamos contar até 5, você vai segurar e soltar o ar, combinado? Então puxe esse ar, puxe o máximo que você puder, segure esse ar um pouquinho, permita ele adentrar o seu corpo e solte todo. Mais uma vez, faça essa respiração profunda, permitindo o ar adentrar o seu corpo, oxigenando suas células. Segure esse ar um pouquinho, deixe ele rodar o seu corpo e solte pela boca todo o ar. Mais uma vez, toma essa respiração profunda, permitindo que esse ar adentre o seu corpo, oxigene suas células e solte todo. Agora eu quero que você visualize uma linda bolha dourada no topo da sua cabeça. Perceba que essa bolha, ela não é uma bolha, um círculo, ela é uma bolha, então ela se movimenta na cor dourada. Você vai percebendo essa bolha, vai sentindo a presença dela no alto da sua cabeça, no seu chakra coronário. E agora eu quero que você perceba que vai caindo gotas. Essas gotas são chamadas de energias taquiônicas. E elas vão tocando o alto da sua cabeça, vai passando pelo seu cabelo, pescoço, ombro, braços, antebraço, mão. Você pode receber essas gotas na palma das suas mãos, vai passando então pelo seu corpo, pelo seu tronco, quadril, coxa, joelho, pele, chegando nos pés. É como se cada gota tirasse do seu corpo o cansaço, as preocupações, as aflições. É como se fosse descendo em cada
cada gota vai percorrendo o corpo, você vai sentindo tudo nos seus pés. Seu corpo vai tomando uma leveza, você vai percebendo que as mágoas, as raivas, essas frustrações vão descendo. Vai percorrendo todo o seu corpo e ela vai chegando no solo, nesse solo tão bendito que nos acolhe, nos sustenta. É a nossa amada Mãe Terra, é Gaia, que faz esse processo de limpeza energética e recebe todas as suas dores. Respire de novo, mais uma vez. Vai se sentindo leve, solto, confortável. Perceba que essa bolha vai se esvaziando e ela vai tendo uma nova cor. O dourado vai saindo todo, te banhando, e você olha, percebe uma cor azul céu, que vai te trazendo calma, vai te trazendo leveza, vai te harmonizando. E ela faz o mesmo percurso: cabeça, pescoço, ombros, braços, antebraço, mãos, seu tronco, quadril, coxa, joelho, perna, até chegar nos seus pés. É como se você fosse se energizando dessa calma, dessa tranquilidade. E nós vamos selar este momento com a energia branca. E esse branco vai te trazendo um acalento, uma sensação de que tudo vai dar certo. Está em paz, sereno. E você vai percebendo essa energia percorrendo o seu corpo. Já vai se sentindo mais leve. Quando você estiver pronto, pode ir movimentando seus pés, suas mãos, abrindo seus olhos, voltando ao seu estado normal. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, vou pedir mais uma vez aí, então, que vocês compartilhem, comentem. Se vocês ficaram interessados aí em aprender, entender um pouquinho mais sobre os processos terapêuticos, né? Como que vocês podem se beneficiar com esses processos, pode mandar aí no direct e chamar também no telefone do espaço. As meninas estão aqui para atender. Vocês serão muito bem-vindos. Gratidão e uma excelente semana.